A paz de Deus a todos, meus irmãos, minhas irmãs, que estão agora, que vão assistir esse vídeo, nesse canal Tudo Se Fez Novo. Mais uma vez estamos aqui nesta noite, a qual o Senhor tem nos proporcionado de estarmos meditando a sua palavra. Glórias a Deus, de estarmos entendendo, glórias a Deus, o propósito da cruz, a qual nós havíamos falado. É o que o Senhor já tem falado em nossos corações, essa mensagem. Que a mensagem da cruz, você é semente, irmão. Então, Deus nos convida para nós conhecermos o propósito da cruz. Antes que seja tarde, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Agora são 19 horas e 9 minutos, glórias a Deus. Eu sei que esse vídeo que o irmão e a irmã está agora vão assistir, nesse programa Tudo Se Fez Novo, pode nos abrir o nosso entendimento e nos aconselhar. Glórias a Deus, falamos sobre isso, irmão, falamos sobre muitas coisas, né? Lemos aqui que em João capítulo 12, né, versículo do 20 em diante, que alguns gregos desejam ver Jesus. Amém? É sobre isso que nós estamos dando continuidade. Já vamos para a quinta meditação. Acredito eu que talvez o Senhor já nos prepare nessa última parte para encerrar. Glória àquilo que o Senhor vem, que o Espírito Santo vem colocar em nossos corações. Amém? Então aqui nós lemos aqui que a entrada triunfal de Jesus, a morte eminente do Senhor, que ele estava para ser glorificado pelo Pai, ser entregue na cruz do Calvário, entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário. Glórias a Deus, por amor de cada um de nós, né, irmão? E alguns versículos que nos chamam a atenção aqui, a partir do versículo 20, João 12, capítulo 20 e 24, ele fala que não vamos ler para nós ganharmos tempo, mas o versículo João, capítulo 12, o versículo 24, ele fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Glória a Deus, quem ama a sua vida perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Glórias a Deus, amém, irmão? Então nós falamos muitas coisas do propósito da cruz, e uma coisa maravilhosa que o Senhor tem colocado para nós é que, aleluia, que nós falamos, e eu aproveito o comentar ainda que o Senhor Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, não é? Ele veio salvar, indignou-se ao salvar os homens com a loucura da cruz. Lembra que nós falamos que, humanamente falando, é estúpida e fraca para o homem, né? Mas ele mostrou mais sábio que toda a sabedoria humana. Ele se tornou mais forte do que toda a força humana, né, irmão? Glórias a Deus, porque eles não compreenderam, eles não aceitaram e não entenderam, parecia loucura, né, irmão? E sobre isso mesmo que nós vamos estar dando continuidade, sobre como nós havíamos falado sobre que nós temos que viver segundo o Espírito. Glórias a Deus, né? A mortificação, nós estávamos falando na meditação da aula, porque, glórias a Deus, porque agora se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, morrer os atos do corpo, certamente vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13, amém, irmão? Nós vamos estar falando sobre isso. Glórias a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor nessa noite, vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Senhor, Deus Altíssimo e Pai que habita nos céus e que também habita em nossos corações, pela graça do Teu Espírito Santo, Pai. Estamos aqui mais uma vez em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, o Filho da promessa, Pai. De todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, nós buscamos a Tua face, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas faltas, Senhor. Venha ao nosso encontro. Estamos mais uma vez aqui, Pai, diligentemente, com dedicação, a fim de querer saber mais das Tuas palavras sagradas, Pai.
para nós conhecermos mais, para nós termos um crescimento, uma maturidade espiritual, porque necessitamos, ó Pai, nos ser fortalecido no Espírito Santo. Nos últimos dias que estamos vivendo sobre a face da terra, Pai, não tem sido fácil para ninguém, Pai. Mas é só o Teu Espírito Santo que é forte, Pai, pode nos tornar forte, Pai. Só o Teu Espírito Santo, Pai, pode nos tornar, pode nos vivificar, pode nos dar força, Pai, para nós continuarmos, ó Pai, a caminhar nesta graça, Pai. Venha, Senhor, nos ajudar, Pai. Nesta noite, eu sei que os Teus ouvintes, aleluia, que vão ouvir este vídeo, Pai. Esse canal tudo se fez novo, Pai. Venha abençoar a vida de cada um dos Seus filhos, seja homem, criança, senhor e senhoras. Todos eles, ó Pai, põe as Tuas mãos sobre cada um deles, ó Pai, e venha nos ensinar, Pai, pela Tua misericórdia, Pai. Venha operar em nossos corações, precisamos de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Glórias a Deus, abre o nosso entendimento, Pai. E tudo aquilo que quer tirar a nossa comunhão, a nossa paz, aquilo que quer roubar os nossos pensamentos, aquilo que quer bloquear a nossa mente, em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus sai, Pai. E venha, Pai, entrar com o Teu poder, a Tua glória sobre a nossa vida, Pai. Precisamos de Ti nesta noite, Pai, para nos ensinar, ó Pai, o conselho da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai. Aleluia, nos ajude nesta noite, Pai. Glórias a Deus, a qual nós queremos entender o propósito da cruz, ou seja, a mensagem da cruz, que o Senhor diz que nós somos a semente, Pai, para frutificar, para crescer, para dar o fruto e dar muita semente, Pai. É isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado, Pai, segundo a Tua palavra, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Vem nos ensinar e que tudo aquilo, todo mal caia por terra. Envia Teus anjos aqui para acampar em nosso lar. Guarda, Pai. Guarda a direita, a esquerda, a frente, a cada cômodo desse lar. Aleluia, que a Tua glória venha resplandecer sobre a nossa face, Pai. De todos os Teus filhos que vão ouvir este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim, ó Pai, agradecemos, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Então, irmão, glórias a Deus. Nós estamos falando aqui mais uma vez, irmão, sobre devemos andar, irmão, em santificação, glórias a Deus, crescimento em santidade, vivendo uma vida cristã, devemos trabalhar ativamente para crescermos em santidade e modificarmos qualquer pecado em nosso coração ou mente, como palavras, ações que nós vimos, amém, irmão? Esse é mortificar a nossa carne, irmão, reprimir a nossa carne, sufocar a nossa carne contra o pecado, Pai, contra o pecado que quer nos sufocar, quer nos tirar a comunhão, quer nos destruir, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. Glórias a Deus. E nós temos que, a qualquer pecado em nosso coração ou mente, nós temos que, aleluia, ou como palavras e ações, irmão. Glórias, nenhuma dívida tem o crente para com a carne que obrigue a seguir-lhe as más tendências, pois temos que fazer morrer as obras do corpo e é necessário reprimir e sufocar constantemente. Isso é mortificação. Lembra, irmão? Aleluia. Pois, do contrário, nos levam ao pecado e, consequentemente, à morte eterna, irmão. Jesus, ele tomou todas as dores sobre si. Ele veio 100% homem, 100% divino, irmão. Não conhecemos o mistério do sublime, glórias a Deus do Senhor Jesus, irmão, como nós falamos muito sobre glórias a Deus, sobre não veio em mente aqui agora, sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas, né, irmão? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o mistério, né, irmão? Sobre a supremacia de Cristo, né, irmão? Que a Ele é dado toda honra, todo poder e glória, amém, irmão? Que porque Ele veio do alto, lembra quando nós falamos muito sobre isso, glórias. Então, irmão, aleluia, lembramos que a mortificação é um sofrimento de morte, mas não é a lei de morte, é o sofrimento de morte, mas não é a lei de morte, e sim de vida fecunda e abundante, irmão. Jesus, ele padeceu na carne para que nós tivéssemos vida e vida abundante, assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmão. Todos os sofrimentos, irmão, mas Ele vive e reina eternamente, amém, Ele venceu, irmão. Então, levando sempre o nosso corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Glórias, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, irmão. Então, sobre isso que nós havíamos falado, irmão,
que nós íamos falar sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua missão, sua viagem missionária. O Paulo fala sobre o poder através da fraqueza para incluir a vida através da morte. Lembra que nós falamos, irmão? Prove o homem, salvou, indignou-se o homem salvar o homem na loucura da cruz, irmão. Né? Que humanamente falando é astuta e fraca para cada um de nós, né, irmão? Mas ele se tornou mais forte do que toda a força humana e mais sábio de todas as sabedorias da terra, irmão. É isso, irmão, que os homens não compreendiam. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo fala do poder através da fraqueza para incluir a vida através da morte. Glórias a Deus, irmão. A carreira missionária do apóstolo Paulo era perigosa e em qualquer momento ele podia sofrer mártirio à medida que enfrentava dificuldades e se rendia à possibilidade da morte. Ele estava seguindo o modelo de Jesus, meu irmão, minha irmã. Entretanto, em meio aos perigos, ele podia experimentar a vida de Jesus, fortalecendo e sustentando-o em sua fraqueza presente e atual e garantindo a sua ressurreição futura. Olha que maravilhoso. É por isso que Paulo falava que agora, para mim, a morte é lucro, irmão. É lucro porque ele estava preparado espiritualmente. Ele confiava plenamente, com uma convicção grande, irmão, que tudo procedia do Senhor na vida dele. Que ele era guiado no agir, nas palavras, no pensamento guiado pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, irmão. Então, para ele sofria, irmão, na carne, as dores, como nós podemos abrir aos Coríntios e ver o sofrimento do apóstolo Paulo durante a sua carreira missionária. Mas tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão. Ele se tornava mais forte e preparado a cada dia mais, irmão. Porque eu costumo dizer que o sofrimento, as consequências que sobrevêm em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, os problemas, as dificuldades, as adversidades que vêm de tudo quanto é lado, para nos cercar, para nos... irmão, eu costumo dizer que ela faz com que ressalte mais a virtude de Deus em nosso coração, irmão. Que nos prepare cada vez mais, aleluia, para a vinda do Senhor Jesus, irmão. Nos fortalece a cada vez mais espiritualmente na presença do Senhor, irmão. Glórias, assim o Paulo se sentia dessa forma, né? Fraco, ele estava forte e preparado, irmão. Aleluia, ali ele fortalecido, sustentado em sua fraqueza, apresentou garantindo que a ressurreição futura, irmão, na vida dele, irmão. E Paulo, através do sofrimento, até mesmo de morte e das aprovações, ele aprendeu a conhecer melhor a Deus, irmão. Paulo diz que é fraco para com os fracos, né? É tolo para com os tolos. Então, dessa maneira, irmão, mas na dor e na tribulação ressalta mais a virtude divina que opera nas pessoas, em mim, em você, meu irmão, irmã, nas pessoas que são mais fracas, irmão, não é? Que são fracas. Na verdade, nós somos fracos. Mas o Espírito Santo está sempre... A carne é fraca, mas o Espírito está sempre forte, sempre preparado, irmão. Quanto mais fracas são as minhas forças naturais, mais fortes são pela virtude da graça de Deus, irmão. Olha que maravilhoso. Chega o ponto que muitas vezes nós temos desanimado, não temos força mais para nada, né, meu irmão, minha irmã? Até fisicamente, irmão, não temos espiritualmente, fisicamente não temos força para nada, irmão. Mas aí que tá a maravilha, aí que está o mistério, irmão. Quanto mais fraco, mais virtude, mais forte nós estaremos, mais alicerçado no Senhor estaremos, irmão. Não pode se esquecer é na sua fraqueza que você se aperfeiçoa, irmão. O apóstolo Paulo nos ensinava assim, irmão, dessa maneira, irmão. Glórias a Deus. Paulo enfrentava diariamente a morte, perigos. Está lá, irmão, nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando da mensagem da cruz, irmão. Você é semente, nós estamos falando da mortificação, que não é a morte, irmão, mas é a lei de vida e fecunda, assim que Jesus nos ensinou. Ele padeceu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive e reina eternamente, irmão. Nesse mundo passais por aflições, mas vença esse mundo assim como eu venci, irmão. Você pode também vencer, glórias a Deus, irmão. Agora eu pergunto, qual é a sua necessidade? Qual é o problema que você está passando nesta noite? Qual é a sua adversidade? Ou seja financeira, seja enfermidade, ou seja qualquer outro motivo, irmão. Seja qualquer for outro motivo,
eu aconselho, irmão, você dobrar o Senhor e buscar o Senhor em santificação, em justiça provendo da verdade, na oração, porque ali, irmão, você vai se tornar forte, fortalecido, mais próximo de Deus, vai ressaltar mais a virtude e o poder de Deus na sua vida, irmão, com toda a fidelidade, com todo o seu amor, com toda a sua confiança. Busca Deus, irmão, e as demais coisas o Senhor acrescentará na sua vida, irmão. Ele te fortalecerá. Glórias a Deus, irmão. Então Paulo era assim, irmão. Pois tragam em meu corpo as marcas de Jesus. Ele mesmo falava lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Ele tinha orgulho de fazer isso para que o nome do Senhor fosse glorificado, irmão. Fosse adorado. Paulo carregava a cruz de Jesus. Poderia até mesmo ser morto na cruz. Mas por causa do amor de Jesus, a razão do seu sofrimento era por amor ao Evangelho, irmão. Era por amor à obra do Senhor. Glórias a Deus, olha que maravilhoso. E por isso que para dar fruto devemos carregar a cruz. Lembra que nós falamos, irmão? Você é a semente. Glórias a Deus. Mateus 10, 38, Mateus capítulo 10, do versículo 38 e 39. Nós, crentes, irmão, devemos estar preparados para suportar dificuldades e lutas, sobretudo dos familiares. Nós acabamos de comentar. Se quiserem ser dignos de Jesus Cristo, devemos sacrificar até mesmo o afeto mais caro. Não significa que devemos desprezar ou odiar a família, irmão. Preste bem atenção. Pelo contrário, é que com Jesus que vamos amá-lo mais ainda de verdade. Nós vamos passar a amar mais ainda de verdade a nossa família, irmão. É com Jesus que Ele vai nos ensinar a amar cada vez mais as nossas famílias e prestar atenção nas mínimas coisas que muitas vezes nós não percebíamos. Isso eu trago por mim mesmo, essa experiência, irmão, que quando o Senhor converteu a minha alma, glórias a Deus, e o Senhor transformou a minha alma pelo poder renovador e transformador do Teu Espírito Santo e me deu esse novo nascimento que é dado do alto, dado por Deus, um novo nascimento espiritual. Aleluia, que só encontro em Senhor Jesus esse novo nascimento, mudou a minha vida, meu intelecto, a maneira de pensar, de agir, as mínimas coisas que passavam despercebidas diante dos meus olhos, na minha família, eu consigo hoje perceber, me prestar atenção, irmão. Passamos a amar cada vez mais os nossos familiares, amém, irmão? E pelo contrário, é com Jesus que vamos amá-la mais ainda de verdade. Jesus não ataca os relacionamentos familiares, mas indica que nenhum laço terreno, embora íntimo, deve diminuir a lealdade a Jesus. E essa lealdade que você tem a Cristo pode até mesmo causar afastamento entre você e sua família, por eles não entenderam o propósito da cruz. Glórias a Deus, irmão. E os discípulos, mais uma vez, não estavam compreendendo o significado de carregar a cruz. Estavam, porém, capacitados a compreender o sentido figurado da expressão carregar a cruz, porque poucos anos antes tinham visto os condenados pelos romanos caminharem carregando a cruz, a qual seriam executados. Então eles observavam isso naquele tempo, irmão. Diz que naquele tempo os homens os homens mais cruéis naquele tempo, mais perigosos naquele tempo, né, os homens mais cruéis, eles eram mortos na cruz também, irmão. Ele é crucificado na cruz naquele tempo pelos romanos. Então muitos deles eles viram, irmão. Glórias a Deus, o apóstolo. Então eles não conheciam muito. E a cruz é um instrumento de morte, mas aqui Jesus estava falando, não simbolizando a postura de um fardo ou sofrimento em especial, mas uma disposição de dar a sua vida ou de alguém como de sacrifício ao Mestre Jesus, irmão. Ou seja, renunciar tudo para servir Jesus. Ou seja, a cruz é um instrumento de morte, mas aqui Jesus estava falando, não simbolizando a postura de um fardo ou sofrimento em especial, mas uma disposição, né, de dar a sua vida ou de alguém. Jesus deu a sua vida ou de alguém como de sacrifício ao Mestre, né? Ou seja, renunciar tudo para servir Jesus. Assim como Jesus entregou, a sua vida na cruz do Calvário, irmão. Ele cumpriu esta missão dele. Lembra que Jesus falava, Pai, afaste de mim esse cálice, mas todavia faz a tua vontade. Ele foi, diz a palavra em Filipenses, que ele foi obediente até a morte de cruz, irmão. Então nós somos obedientes também a entregar, a sacrificarmos, podemos assim, ao Senhor Jesus,
entregando a sua vida, a nossa vida para o Senhor Jesus, irmão. Renunciando que de maneira tudo aquilo que nós servíamos no mundo, que não era bom para nós. Todos aqueles laços que não era bom para nós, aqueles costumes que não era aconselhável para nós renunciarmos tudo e entregarmos nossa vida para o Senhor Jesus, irmão. Aí que está, irmão. Aí que está a palavra. Perder a vida é encontrá-la. Morrer é viver. Renunciar a si mesmo para viver com Jesus em amor. Perder a vida, irmão. Lembra que muitas vezes eles estavam achando que nós servimos ao Senhor Jesus, não desfrutamos dessa vida, ou estamos perdendo, ou porque somos fanáticos. Não é assim aos olhos do mundo, nós estamos perdendo a vida, mas na verdade nós estamos encontrando a vida, irmão. O morrer é viver. Glórias, morrer para o pecado e viver para Cristo Jesus, irmão. Morrer para as coisas, para os prazeres do mundo, renunciando a si mesmo para viver com Jesus em amor. Olha que maravilhoso, nós estamos ganhando e não estamos perdendo. Lembra que nós comentamos muito na parte 4 da nossa meditação, irmão? Esse sacrifício resulta na vida eterna e na experiência mais completa e repleta da vida no reino de Deus. Amém, irmão? É nesse sentido, glórias a Deus. Agora, quem procura a felicidade das coisas do mundo e quer gozar a vida, as ambições, compromete a salvação da sua alma, perderá. E quem, ao contrário, segue a doutrina de Cristo, que é a doutrina da cruz, aos olhos do mundo perde a vida, mas na realidade garante a própria vida, a salvação eterna. Lembra que nós falamos, irmão? E comentamos sobre a aula passada também, no dia seguinte nós comentamos também sobre isso, irmão, aquele que desfruta dos prazeres do mundo lá, glórias a Deus, irmão. Então, é aqui que então Pedro começou, glórias a Deus, então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Lembra uma passagem que Pedro lhe fala, ele começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir, está lá em Marcos capítulo 10, 28 ao 31, ele fala assim, Pedro, começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Glórias a Deus, amém, irmão? Ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mães e pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Amém, irmão? Aqui ele fala do cêntuplo que Jesus promete já nesta vida aos discípulos que tudo deixam para o seguir, e que consiste especialmente nas alegrias espirituais, não estará separado das perseguições desse mundo. Lembra, irmão, que uma vez que nós entregamos a nossa vida, aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, e começamos a seguir Ele, aos passos dele, né? Crer Ele em fé, em espírito, e começamos a seguir Ele, irmão, compreender o propósito dele, o propósito da cruz, irmão. As perseguições, o sofrimento vai vir, irmão, mas quando nós passamos a seguir o Senhor Jesus, nós estamos ganhando vida repleta, vida abundante, nós não estamos perdendo, irmão. O sofrimento é para que cada vez mais ressalte mais a virtude, cada vez mais se aproxime de Deus, que cada vez mais prepare você, porque Ele fala que você será abençoado, você viverá a verdadeira alegria, irmão, aqui ainda nessa terra. Ainda que você tenha as suas preocupações, ainda que você tenha os seus problemas, ainda que você tenha as suas lutas, perseguições e sofrimento, mas nós sofremos por uma razão maior agora, irmão. Não sei se como os irmãos, as irmãs podem entender. É a mesma coisa que nós caminharmos, irmão, e nós lá na frente caímos ali, mas assim, nós que somos servos e seguimos o Senhor Jesus, o cair é do homem, mas o levantar de Deus, Ele levanta cada um de nós e nós conseguimos prosseguir, passar por cima daquele problema, irmão, com todos os nossos sofrimentos, com todas as nossas diversidades, até mesmo machucado, nós conseguimos passar por cima dessa dificuldade, por cima desse buraco, e saímos lá na frente vitoriosos, irmão. Há uma diferença, mas aquele que ainda não conhece a graça do Senhor Jesus, aquele que não entregou a sua vida como único Senhor e suficiente Salvador da vida deles, eles vão ter os mesmos sofrimentos. Nós não somos diferentes que eles, não somos melhores que eles, vamos ter os mesmos sofrimentos, as mesmas perseguições, mas eles não vão conhecer o propósito, irmão. Eles vão cair, quebrar a cara e
tornar a cair novamente, quebrar a cara, e assim por diante vão cair, quebrar a cara, e eles nunca têm resposta para a vida dele, irmão. Nunca tem vitória na mão deles, irmão. Nunca tem vitória, podemos dizer assim, irmão. Nunca tem vitória, irmão. E nós não. Deus já nos deu a vitória na cruz do Calvário para cada um de nós, irmão. Amém? Então, para seguir, especialmente nas alegrias espirituais, não estará separado das aflições, mas temos uma alegria em nosso coração que ninguém pode tirar, né, irmão? A alegria de servir o Senhor Jesus, uma alegria espiritual na nossa alma, né? Que é essa alegria que invade os nossos corações, irmão. Então nós passamos por todas as nossas dificuldades. Essa alegria faz com que a virtude e a graça do Espírito Santo, essa alegria de viver em Jesus, de viver na sua graça, faz com que a gente se torne forte, irmão, para enfrentarmos todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas, todas as nossas perseguições e sofrimento, irmão. É Ele que nos fortalece, amém? E aquele que não tem sempre vai ser um derrotado, irmão. Sempre ele vai achar que não pode. Sempre ele acaba desistindo, irmão. Acaba recuando, não alcançando êxito, não alcançando o propósito na vida dele, não conhecendo o propósito de Deus na vida dele, irmão. É como se eu estivesse lembrando agora do povo lá no Egito, irmão, que saiu da escravidão, irmão, ali e andaram ali, saíram de 430 anos de escravidão, né, irmão? E aí foi que quando Deus subiu o sofrimento do povo até as narinas de Deus, o sofrimento do povo, e o Senhor se compadeceu dele e pediu para que Moisés, seu servo, tirasse o povo da mão do faraó do Egito e fizesse com que o povo então marchasse, saísse, caminhasse para a libertação, irmão. E o povo começaram a caminhar, irmão, e ficaram lá 40 anos caminhando no deserto, irmão, sendo que talvez eles podiam receber a promessa que o Senhor tinha reservado para ele, que era a terra prometida, a terra de Canaã, que mana leite e mel, uma promessa que o Senhor deu a eles, irmão. Talvez eles conseguirem em 14 dias, irmão, mas não. Ele, pela desobediência do povo, pela falta, pela incredulidade do povo, pela murmuração do povo, pela obstinação, um povo obstinado, um povo teimoso, um povo... Eles reclamavam, irmão, eles pecavam contra o Senhor, irmão, por causa da murmuração, e levou 40 anos, irmão. Eles saíram do deserto de Parã, né, e começaram a andar em círculo, irmão. Em vez dele seguir para a terra de Canaã, que estava diante dos olhos dele, diante do nariz dele, e eles não conseguiram atravessar o Rio Jordão, meu, para tomar posse da terra prometida Jericó, que mana leite e mel, irmão. Por quê? Por causa da desobediência dele, fez com que o povo, então, andasse em círculo no deserto, irmão, sem êxito, sem sucesso, sem buscar êxito, sucesso, sem buscar vitória, irmão. Começaram a andar padecendo no deserto, morrendo no deserto, irmão, por causa da desobediência, por causa do pecado do povo, por causa da falta do povo, por causa da incredulidade do povo, irmão. Glórias a Deus, porque não creram, irmão, não tiveram convicção daquilo que o Senhor falava para eles, e cada dia eles eram rebeldes, irmão, desobedeciam ao Senhor, irmão. E eles pereceram no deserto, irmão, sendo que eles podiam já ter obtido a herança, a promessa de Deus na vida dele, irmão. Então é isso que faz, retardaram, alongaram a promessa na vida dele, e muitas vezes nós, irmão. Então muitas vezes acontece isso na nossa vida, irmão. Amém? E Paulo enfrenta diariamente os perigos, irmão, como nos tinha falado. Glórias a Deus, irmão. Então, essas bênçãos, irmão, a maior bênção que tem é a bênção de servir ao Senhor Jesus, irmão. Então é isso, irmão. Essa é a diferença, irmão, daqueles que são obedientes, daqueles que não servem o Senhor, não querem servir o Senhor, não querem obedecer a palavra do Senhor, irmão. Continua sendo um povo rebelde, um povo obstinado. Nos damos exemplo desses homens aí agora, irmão, que não querem conhecer a graça do Senhor Jesus, aqueles que não crêem em Espírito e verdade, não querem compromisso com Deus, não querem entregar a sua vida, irmão. Então eles ficam no deserto, irmão. No deserto, se nós olharmos o deserto, é o deserto onde Deus ele preparou o povo, irmão. Há 40 anos ele preparou o povo, porque ele fala lá mesmo, se eu não me engano, em Atos, eu não sei que parte que é Deuteronômio, ou em Atos, fala que o Senhor provou o povo, não é? Provou o povo, e o povo, Deus provou o povo no deserto, né, para que o povo pudesse estar preparado
para tomar a terra, as bênçãos, irmão. E o Senhor Jesus não quer devedor, ele não quer devedor a ninguém, não quer ser devedor a ninguém, mas as bênçãos que ele dá serão bem mais importantes do que as perdas e perseguições que sobrevirão aqueles que o servem, pois serão honrados a vida eterna, irmão. Amém, irmão? Nós temos que observar que nós temos que renunciar e ser salvo por Jesus, meu irmão, minha irmã. Assim conhecermos o amor de Jesus, pois o amor de Jesus tem o espírito de servo, irmão. Glórias a Deus. E a mente do mundo nunca compreenderá ou aceitará, irmão, esse chamado. Ou seja, um servo é alguém que aceita e reconhece um lugar abaixo daquele a quem serve. Glórias a Deus, irmão. Ser servo é alguém disposto a abrir mãos dos sistemas do status social na nossa escala humana e de valores e seguir a Jesus, irmão. Olha o que é renunciar ao mundo, olha o que é carregar a cruz, irmão. Olha o que é conhecer o propósito, a mensagem da cruz e conhecer que você é semente, meu irmão, minha irmã. Então é isso, irmão, renunciar às ambições do mundo, irmão, que nos cerca, que quer nos sufocar a nossa carne, que quer nos destruir, aleluia, que quer impedir que você venha receber aquilo que o Senhor tem reservado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos, irmão, você é herdeiro de todas as bênçãos e promessas que o Senhor tem para a sua vida, ainda que esteja aqui ainda nesse tabernáculo de carne, irmão, imperfeito, irmão, mas aquilo que o Senhor tem para reservado é muito maior do que isso, irmão. Amém? Hoje você desfruta das bênçãos e maravilhas materiais aqui, tanto espirituais como materiais aqui na terra, irmão, seguindo ao Senhor Jesus, enfrentando todas as dificuldades, os perigos, irmão. Sim, mas você sabe que você vai passar por cima de tudo isso, irmão. E que isso vai ressaltar cada vez mais a virtude e vai te preparar mais, irmão, para a vinda do Senhor. E sabemos que lá no que Ele tem reservado para nós, irmão, é muito mais maravilhoso que não podemos compreender, irmão, a tamanha dimensão daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém, irmão? Então, é isso que eu quero deixar, irmão, nesta noite maravilhosa. E terminamos sobre isso aqui, irmão, sobre a mensagem da cruz. Você é semente, amém, irmão? Então agora vamos a glórias a Deus, agradecer por esse momento.